Olá pessoal, professor Douglas mais uma vez na área. Vamos dar sequência aqui aos nossos estudos de plano de previdência e agora vamos falar sobre taxas, resgates e portabilidade, ok? Bora para a aula? Então tá, quais taxas possui a previdência então? Vamos dividir ela basicamente em três taxas, tá? Então a gente tem num fundo de investimento, um FII, a taxa de administração, taxa de carregamento na entrada e taxa de carregamento na saída. Eu vou mostrar para vocês como que funciona cada uma delas e por que elas são cobradas. Primeiro, taxa de carregamento, taxa de administração. A taxa de administração ela é feita para arcar com um custo aqui de três personagens. São eles o gestor do fundo, administrador ou a seguradora, né? E o distribuidor, que pode ser tanto bancos, corretoras, enfim. A taxa de administração ela é um percentual cobrado diariamente por dia útil. Ela também deduz do valor da cota e não da rentabilidade, ok? E ela varia de 0,3% até 4% ao ano. Essa taxa então vem para custear todos esses personagens, né? O gestor, que é o cara que vai fazer compra e venda dos ativos, a administradora, porque ela que prepara toda a documentação, faz literalmente a administração do fundo, né? Lança a lâmina de investimentos, o prospecto, o regulamento, vai lá na CVM, protocola, vai na Ambima e tudo mais, no Banco Central, enfim. Toda essa cadeia ela é responsável por isso. Então, se tem um custo para se arcar com o fundo de investimento. E também o distribuidor, que é o personagem responsável ali pela comercialização do produto no mercado, para fazer que ele chegue até o seu cliente, né? Então, a taxa de administração vem para custear toda essa cadeia, ok? E na sequência, então, a gente possui a taxa de carregamento na entrada. É uma taxa que vai incidir no momento que você faz uma aplicação. Ela é feita normalmente para planos de contribuição variável, sendo ele o P e o V, ok? E ela pode ser cobrada até um percentual máximo de 10%, isso delimitado pelo próprio SUSEP. Planos como o INSS também possuem taxa de carregamento na entrada e normalmente possui aí a incidência de 30%. Vou tirar minha cabeça aqui, senão não dá para ver. 30%, ok? Olha esse exemplo, como que funciona então a incidência da taxa. Então, se você tem uma contribuição ali de em torno de R$100, 10% vai ser a fatia cobrada, ou seja, R$10. O que vai para o plano então, o que vai para o fundo de investimento, para o FII, é R$90. Então, isso dá uma penalizada ali no começo. Reza a lenda que isso vem para custear taxas, custos com corretagem, emolumentos e coisas do tipo, tá? Emissão de certificados antigos, era assim que era cobrado. E a taxa de carregamento na saída, como que ela funciona? É uma taxa de carregamento que incide somente sobre o resgate, ok? Também foi feito para planos de contribuição variável, como o V e o P, com custo máximo aí podendo chegar até 10%, apesar de eu nunca ter visto nada parecido no mercado. Já vi no máximo 8%. Ela é uma taxa regressiva e pode chegar a zero. Então esse é um ponto bastante interessante que a prova pode te cobrar, ok? Em grande parte dos planos tinha essa taxa. Eu vou mostrar aqui nesse exemplo de forma bem simples como que é feita a taxa de carregamento na saída. Então pensa numa escadinha, né? Quando a gente fala que ela é regressiva, ela é essa escadinha decrescente. Ao contrário, ó, aí. Ela é essa escadinha, onde a cada período, né, vamos chamar assim, cada 12 meses vai ter um custo essa taxa. Se a pessoa o cliente fizer um resgate aqui com 12 meses, ele vai ter, por exemplo, uma incidência de 5 a 3% sobre o valor resgatado. Se for no período de 12 a 24 meses, pode ser que seja uma taxa ali em torno de 3 a 2,5%. Entre 24 a 36, pode ser que o custo varie entre 1,5% a 1%. Acima disso, pode ser menos, né, 0,5% ou até mesmo chegando à isenção. Isso aqui é um dos exemplos. Eu já vi seguradoras cobrar essa taxa de carregamento na saída de forma regressiva por um período de 60 meses e algumas podendo chegar até 10 anos, tá? Atualmente, as seguradoras, né, têm isentado essa taxa de carregamento, tanto na entrada quanto na saída, porque ela é bastante corrosiva. Eu vou mostrar no exemplo a seguir um fundo, né, um plano de previdência com taxa de carregamento, o quão
mal faz para os seus investimentos. Mas dá uma olhada. A gente vai olhar então o valor de contribuição, taxa de carregamento cobrado na entrada, qual é o valor desse carregamento, né? O valor de contribuição líquida, rentabilidade estimada anual, prazo de acumulação em anos e como vai ser a reserva projetada. Aqui ao lado a gente tem então um exemplo com carregamento e sem carregamento, certo? Vamos simular aqui considerando o valor de R$400, com uma taxa de carregamento em torno de 5%. Ou seja, R$20 vai ser para custear esses custos lá de corretagem, emolumentos, custos iniciais para adquirir os ativos dos fundos. Vai então para ser aplicado o valor líquido de R$380. Vamos considerar uma rentabilidade em torno de 7% ao ano, tá? Um prazo de acumulação de 20 anos. Quanto que vai ser esse rendimento lá no final de 20 anos? Em torno de R$ 193.954,30. Agora vamos ver a mesma simulação sem a taxa de carregamento. Os mesmos R$400, aqui no caso, taxa zero. Taxa zero, né? Parece que vai comprar um automóvel. Taxa zero, compra aqui. Não, não é isso não. Então a gente está sem a taxa aqui de carregamento. O que vai de fato para o fundo, então, vai ser os R$400, ok? Vamos considerar a mesma taxa de rendimento anual, 7%, prazo igual, 20 anos. De quanto que vai ser esse retorno? Em torno de R$ 204.162,42. Olha, foi uma diferença, gente, de 10.208,12 centavos. É grana, não é? E toda a grana a mais, poxa, vale super a pena. E principalmente se a gente levar em conta que isso seria um retorno de um fundo aí de renda fixa, um fundo mais conservador, que não rende tanto assim. Então, uma incidência de taxa de carregamento pode ser bastante corrosiva para os planos. Por isso que as seguradoras, para aumentar ali a performance dos fundos, melhorar retorno, rentabilidade para o cliente e até mesmo essa questão de competitividade, eles vieram isentando as taxas. Mas eu creio que para a prova você tem que saber que existe sim, é um instrumento que pode ser utilizado e existe a taxa de carregamento na entrada e a taxa de carregamento na saída. Fora, é claro, que a taxa de administração. Ah, e mais uma, não existe nenhum fundo no mercado que tenha taxa de administração zero, porque, poxa, existe um custo ali para ser empregado. O que pode ter é taxa de administração bem baixinho, mas existe, ok? Continuando agora, vamos falar como que funciona o resgate nos planos de previdência. Se dá da seguinte forma normalmente. Ela tem uma carência de 60 dias para o primeiro resgate, então sempre que for feito um resgate, conta-se mais 60 dias para realizar um novo resgate, sempre a partir da data de contratação, com intervalo de 60 dias para os demais resgates. Como que funciona então, Douglas? Então você tem, por exemplo, um resgate que foi feito ali em abril. Quando que eu posso fazer um novo resgate para esse plano? Só lá a partir de junho, ok? Então sempre respeitando essa janela de 60 dias, sendo no mesmo certificado, ok? No mesmo plano. É possível você oferecer para o cliente a opção dele ter 2 certificados. Aí ele pode fazer o que a gente chama de resgates administrados. Um mês ele resgata no certificado, no outro mês ele resgata no outro certificado. Isso pode então ocorrer de forma intercalada, onde ele pode ter resgates a cada 30 dias, ok? Mas lembrando, sempre sobre o mesmo certificado, só pode ter a carência de 60 dias, é o mínimo, tá? Agora, liquidação do recurso pode ocorrer em até 7 dias. Então, fiz um pedido de resgate, em até 5 a 7 dias úteis, o recurso está disponível na minha conta, ou na corretora ou no banco, ok? Mas a carência, 60 dias. Depois, tem a questão dos aportes, ok? Aportes adicionais pode ocorrer a qualquer momento no plano de previdência, tá? E resgates também, pode ser feito aí a qualquer momento. Como que funciona agora a portabilidade, ok? É um processo bastante simples, mas tem algumas regrinhas, é importante vocês ficarem de olho e prestar atenção, que isso sim pode ser cobrado na prova. Como é que funciona? A gente tem ali a instituição 1, a seguradora 1 e a seguradora 2. Hoje, na portabilidade, é possível você transferir o recurso de uma seguradora para outra, sem custo nenhum. Lembra isso começou com a portabilidade dos planos de celulares. Então isso também veio
para outros produtos. Hoje é possível você portabilizar dívidas do banco, previdência, é um recurso, um instrumento bastante legal de você tirar de um fundo que não está rendendo tanto e levar para uma instituição que está te entregando um resultado um pouco melhor. O cliente aqui, no caso, não perde o valor já aplicado no outro banco, ok? Isso vem junto, todo o retorno, rendimento, e transfere sem custo, pessoal, sem custo algum. Não existe incidência de imposto de renda aqui para fazer uma portabilidade da instituição 1 para a instituição 2, ok? Pode ser que a prova tenta te confundir ali. Mas um detalhe, olha, uma observação importante, que aqui eu estou falando no vídeo, taxa de carregamento pode sim incidir numa portabilidade. Para quem pode incidir a taxa de carregamento? Somente aqui na seguradora de origem. Tá? A seguradora de origem pode sim cobrar a taxa de carregamento na saída se houver no plano. Se não houver, se já passou daquele prazo de carência, tudo bem. Mas se ainda está dentro do prazo de carência, ela pode sim cobrar a taxa de carregamento na saída. Já esse recurso saiu da seguradora 1, veio aqui para a seguradora 2, então não pode mais incidir a taxa de carregamento sobre aquele recurso. Porém, recurso novo que for sendo aportado, aí sim vai entrar na regra. Mas, lembrando que eu reforcei ali atrás, os planos novos não estão tendo taxa de carregamento na saída. Mas é bom você saber que existe, ok? Dando sequência aqui então, portabilidade sempre tem que ser feita da seguinte maneira, entre mesma titularidade, modalidade e tributação. Então, mesma modalidade, sendo um VGBL, tem que ser um outro VGBL. Se for P, um outro P. A tributação, sendo progressiva, tem que vir para um plano também com alíquota progressiva. E regressiva, vice-versa. CPF, ou seja, mesma titularidade, não pode vir do professor Douglas para o professor Chico, ou ao contrário, tá? E também não pode ser transferido de pai para filho, algo assim, porque existem planos júniores próprios para isso. Então não é possível fazer essa troca entre fundos, tá? Mas é possível fazer transferências internas, também são portabilidades entre fundos de investimento. É uma ferramenta muito bacana, onde, por exemplo, hoje nas corretoras, né, eu que trabalho numa corretora de investimento, é bastante comum a gente montar uma carteira de investimentos para o cliente. E dentro dessa carteira só é possível em planos de previdência porque a gente consegue fazer transferência para outros fundos que vão dar uma rentabilidade um pouco melhor, dependendo da estratégia do cliente. Se é uma estratégia mais conservadora, a gente coloca ali uma boa parte em pós-fixado, uma parte atrelada à inflação, a fundo já de inflação. Se é uma carteira mais moderada, cabe ali uma alocação um pouco mais diversificada. Sendo uma carteira mais arrojada, então cabe até mesmo chegar em fundos de ações em previdência, ok? Eu vou falar no módulo a seguir um pouco mais sobre como que se funciona ali a nomenclatura e os fundos dentro da previdência, ok? Mas a gente tem essa possibilidade e é bacana saber que existe esse instrumento, certo? E por último encerramos. Então a gente passou aqui pelas taxas, falamos sobre o resgate e falamos sobre portabilidade. Essa parte do módulo aqui é bem simples, ok? Creio que não vai ser algo tão complexo assim para estudar para a prova, mas é bom saber dos detalhes que pode ter sim pegadinha no momento da prova, beleza? Próximo vídeo, vamos lá?